Que maravilha! Eu e a rainha dos stories, Helena Calil. Que prazer falar com todos vocês. Eu e o mito da narração. Vocês Obrigado. perguntaram, João vai responder. Mas como é que você começou? Como é que você sentiu que você era narrador? Você era repórter, virou narrador? Você sempre foi narrador? Quando que você descobriu que você tinha esse dom? Na verdade, desde garotinho, assim, com 7, 8 anos, eu ficava em casa narrando coisas na televisão, ficava inventando jogos na minha 7 cabeça. anos? 7 anos. Ficava vendo os jogos que passavam na televisão e ficava sozinho narrando o jogo. Então, quer dizer, é uma coisa que veio comigo mesmo, uma vocação. E a partir dali eu sempre sonhei em trabalhar com isso. Aí, quando eu fiz 16 anos, eu entrei num curso de locução, de rádio e televisão. E o meu professor, na oportunidade, me indicou para uma emissora de rádio, a Rádio Carioca aqui do Rio de Janeiro. Ele me deu uma carta de apresentação, eu fui até lá. E aí iniciei minha carreira em 1988. 2019, meu Deus do céu. E aí comecei a seguir essa trajetória. Comecei como plantonista, né, dando os resultados da rodada, virei repórter e depois virei narrador. Desde 89 eu sou narrador. E tava com o mesmo peso que você tem agora, né? É, exatamente. Johnny, além de tudo, agora é um muso fit. Como que você identifica um jogador de tão longe assim? Hoje em dia é muito mais fácil. Porque hoje com a internet você tem sites em que você entra e sabe a escalação e o elenco de todos os times do planeta Terra. O problema é quando você pega jogos de competições de fora ou aqui mesmo no Brasil com times menores e que não são conhecidos, com jogadores conhecidos. Você tem que fazer uma pesquisa nesses sites, olhando lá o nome dos jogadores e também uma coisa que o narrador se liga muito, a característica física. O cabelo. Se o cara tem um rabinho de cavalo, se o cara é careca, se o cara é mais gordinho, se ele usa uma chuteira amarela, uma chuteira preta. Na hora da narração, o narrador ele fixa esse ponto que vai diferenciar um do outro. Então muitas vezes não dá tempo de você olhar no papel e olhar o número, mas você já decora, já memoriza aqui um número 10, por exemplo, do Potosí. Ele é loiro e usa um rabinho de cavalo. Aí você vai nessa. É uma dica. Ah, e pra quem tá querendo ingressar na área, olha, uma bela dica, de graça aqui do João Guilherme, de lambuja. E ITR Souza, perguntando sobre trabalho específico. Tem algum exercício específico que você faz pra voz, que você vozeirão que você tem? Muito obrigado. Olha só, a melhor coisa para a voz é dormir bem. Isso todo fonoaudiólogo fala. Já gostei, já adorei esse exercício. Dormir bem. Então assim, antes de trabalhar, procurar dormir pelo menos 8 horas ou o tempo que você se sinta descansado. Alimentação leve, beber muita água, não procurar comer coisas pesadas. No início da minha carreira, a gente tá falando disso da minha carreira, eu fui narrar um jogo e eu comi uma feijoada daquelas bem suculentas. Num domingo de 48 graus no Rio de Janeiro. E eu nunca mais esqueci, não narrei bem não. Nunca mais. Então depois daquilo ali, é só saladinha mesmo antes do jogo. O medo que eu tenho, porque eu tenho rinite, né? Sim. Você já espirrou no ar? Já espirrei no ar. Já espirrou? Já tive crise de rinite alérgica no ar. Narrando. E aí? O comentarista passou a falar bastante. Já a famosa dor de barriga. Também já? Nesse dia da feijoada, 48 graus? Não, foi depois. Eita. E aí tive que segurar. Suando. Gente, vocês acham que não, mas nós temos as necessidades biológicas. Pode acontecer. Tudo pode acontecer. E aí, no intervalo do jogo, eu nunca terminei tão rápido um primeiro tempo na minha vida. Vem aí o intervalo, fui. Aí, direto para resolver o meu problema. E resolvi. Porque são 2 horas que você tem ali preso, que você não pode sair. E o detalhe é que foi durante o jogo, foi até no jogo do Vasco em São Januário. Eu não me recordo contra quem, se foi Vasco em São Paulo. Era um domingo à tarde também, já trabalhava em televisão. E de repente, no meio do jogo, começou problema e eu falei, e agora? São Januário quente, e aí eu respirando e... Naquele dia eu narrei bem mais devagar, bem mais espaçado, né? Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Porque o João é um mito, né? Já que você está contando os causos, o Matheus quer saber o gol mais feio que você já narrou. Que desagradável. O que desagradável mais famoso, aliás, foi, eu acho, o lance que firmou esse bordão, foi um jogo da eliminatória da Eurocopa de 2004,
um jogo da Inglaterra contra a Croácia. O Gary Neville, lateral da Inglaterra, ele acabou recuando a bola para o goleiro. Da entrada da área, ele recuou a bola para o goleiro. A bola bateu no montinho artilheiro e o goleiro inglês, que eu não me lembro o nome, ele chutou o vento. E a bola entrou. E aí esse foi um que desagradável que eu falei com gosto. Que desagradável e tal. E aquilo ali foi um lance que eu me lembro que na época teve uma repercussão grande e que talvez seja o momento que o bordão que desagradável tenha afirmado mesmo. Esse lance foi muito desagradável. Como é que é montinho artilheiro em inglês, hein? Não sei. Não sei. Não sei. Vamos pesquisar. Artilheiro, como é que é? É top scorer. E tá aí fica morrinha de vira Little Mountain. Little Mountain, top scorer. Little Mountain, top Oh scorer. my God, Helena How Calheiro. desagradable. Oh, meu Deus. O Ney D'Angelo tá falando sobre a narração do José Silvério, mas quem foi seu ídolo? Ou quem é seu ídolo? Sim, o José Silvério, para mim, é um dos 5 maiores narradores da história do rádio brasileiro. Eu acho fantástico o Silvério. Mas o meu ídolo, o cara que me inspira na narração, é Osmar Santos. Eu cresci ouvindo rádio, sempre fui um cara até mais ligado à rádio do que à televisão. E Osmar Santos é um cara que eu ouvi e ele mexeu com a minha emoção, com a minha fantasia. E eu ficava ouvindo o Osmar e eu falava assim, pô, um dia eu quero ser igual a esse cara, eu quero fazer as coisas que ele faz e tal. Então o Osmar Santos é o meu grande ídolo na narração. Para mim, é o melhor narrador que eu ouvi de todos, de rádio, de televisão e tal. E na televisão, para mim, o mais completo, o que narrou tudo e muito bem, com a mesma categoria e com a mesma emoção, de sinuca a futebol, chama-se Luciano do Vale. Já que falamos do momento que desagradável, mais marcante, Thiago Reis pergunta qual foi o jogo mais emocionante que você já narrou, um lance emocionante? Ah, muitos. Olha, é difícil. Agora, é inegável a campanha do Atlético Mineiro na Libertadores de 2013. Você está na final, Cuca! Você está na final, Cuca, Vitor, o herói, aparece de novo. Olha, aquela sequência do Atlético foi demais ali, né? E teve o máximo de emoção pelo lado desagradável, né? 7-1. 7-1. Você que tava narrando, né, João? Foi o pior momento da minha vida. Como é que faz pro narrador? Você tá lá, porque a gente, como brasileiro, como torcedor, na época eu tava reportando, já era um sentimento, mas tinha como a gente ainda consegue trabalhar, tal. Você não, você tá ali narrando aquele jogo. Vendo aquilo acontecer, a história acontecer, um capítulo mais triste da história do futebol, com a sua voz. Com a minha voz. Ali era o seguinte, você que estava assistindo ao jogo, você mudou de canal, você saiu, você foi fazer alguma coisa. E eu não podia fazer isso, eu tinha que continuar narrando o jogo. E com 28 do primeiro tempo, estava 4-0 para a Alemanha. Ou seja, você percebia que não tinha mais salvação. E a tortura foi só aumentando, porque a Alemanha fez mais um. E aquele vexame, você tendo que narrar o jogo, e um Mineirão perplexo, e todos nós perplexos, e uma humilhação muito grande, você tendo que manter um nível de concentração e de narração para prender os poucos que continuaram vendo. Então, foi o pior momento da minha carreira, sem dúvida. Triste, mas também uma lição muito grande. Espero nunca mais passar por isso. Nenhum de nós, né? Tomara que o Brasil não leve mais. Amém. Amém. João, você tem essa imagem, né? Que você é um mito e tal. Você tem uma vida normal? Sei lá, quando acaba o copo de requeijão, você usa pra tomar água? Ah, sim, todo dia. Até porque são os copos bonitos, né, Léo? Já, não é? A gente tira o rótulo lá direitinho, lava bonitinho, fica brilhando. Você faz isso? Faço. Já pegou, assim, um Tupperware no freezer achando que era sorvete, era feijão? Já botou sal no café? Eu já coloquei no suco. Ah, eu já botei. Já botou também? No suco e no café. Mais uma curiosidade. Eu tenho uma frase que minha avó falou pra mim. Quando eu era bem pequenininha, pra ir no supermercado, eu e minha prima, eu decorei essa frase. Eu queria ver essa frase na emoção da sua voz. Pois não, qual é a frase? Vá ao supermercado e compre um peito de frango pequeno com osso. Perfeitamente. Pode ser? Então é a voz de João Guilherme. Vá ao supermercado e compre um peito pequeno com osso! Manda ver!